Lei 22. Use a tática da rendição. Transforme a fraqueza em poder. Bloco 1. Quando um inimigo muito mais forte, com recursos infinitamente superiores e poder esmagador decide vir para cima de você, qual é a sua primeira reação? A maioria das pessoas aprendeu que o certo é resistir, que o bonito é lutar até o fim pela honra, pelo orgulho, por princípios morais. Mas e se eu te disser que, na estratégia do poder, bater de frente contra o gigante é o caminho mais rápido para sua destruição total? E se a chave para vencer uma batalha impossível não for o confronto, mas sim a rendição? Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos desvelar uma das táticas mais maldosas, inteligentes e incompreendidas da história do poder. A arte de se curvar por fora para dominar por dentro. Nos próximos minutos, você vai descobrir como transformar a sua fraqueza momentânea em um escudo impenetrável. Você vai entender por que render-se de forma calculada não é fraqueza, mas sim o golpe mais mestre para desarmar agressores, satisfazer a vaidade dos seus oponentes e ganhar tempo até que você possa virar o jogo a seu favor. Se você já se sentiu encurralado no ambiente de trabalho, pressionado por um chefe tirano, ou enfrentando um concorrente com muito mais dinheiro do que você, escute este áudio até o final. O que você vai aprender aqui pode salvar a sua carreira e os seus negócios. Para entender a força dessa estratégia, viaje comigo no tempo até o auge das guerras antigas. Imagine uma pequena ilha no Mediterrâneo, próspera, pacífica, habitada por um povo orgulhoso. Certo dia, no horizonte, surgem dezenas de navios de guerra da maior potência militar da época. A frota desembarca e envia um ultimato simples aos líderes da ilha. Submetam-se ao nosso domínio, paguem tributos e salvem suas vidas, ou enfrentem o aniquilamento. Os governantes daquela pequena ilha se reuniram. O orgulho falava alto. Eles invocavam noções de justiça, honra e mantinham a esperança cega de que um aliado poderoso viria em seu socorro no último minuto. Eles disseram não. Decidiram lutar pela honra. O resultado foi devastador. A superpotência cercou a ilha, cortou os mantimentos e, após uma resistência inútil, destruiu a cidade. Todos os homens em idade militar foram executados. As mulheres e crianças foram vendidas como escravas. O nome daquela comunidade foi varrido do mapa. O martírio e a honra cega não trouxeram vitória. Trouxeram apenas o fim definitivo. Agora, olhe para o oposto dessa história. Imagine um rei oriental cujo exército foi esmagado em batalha por um império vizinho. Qualquer um em seu lugar tentaria uma última carga suicida ou fugiria para as montanhas. Mas este líder compreendia o jogo do poder de longo prazo. Em vez de lutar até a morte, ele fez o impensável. Entregou todas as suas riquezas ao conquistador, declarou total rendição e ofereceu-se para ser um simples servo na corte do seu próprio algoz. Durante 3 longos anos, esse antigo rei cuidou pessoalmente dos cavalos do seu inimigo. Ele limpava os estábulos, suportava humilhações públicas e obedecia a cada ordem com um sorriso submisso no rosto. Ele parecia completamente derrotado, inofensivo, um homem cujo espírito havia sido quebrado. O conquistador, com o ego inflado pela vitória, baixou a guarda. Ele passou a confiar no seu fiel escudeiro, acreditando que tinha conquistado a alma daquele homem. Afinal, quem fingiria tanta servidão por tanto tempo? O que o conquistador não sabia era que, por baixo daquela máscara de obediência, a mente do rei derrotado permanecia intacta. Cada dia no estábulo era uma oportunidade para mapear as patrulhas, identificar a corrupção dos generais inimigos e entender as falhas do império. Quando uma seca severa e revoltas internas devastaram o reino do opressor, o rei que parecia servil agiu. Ele reuniu secretamente suas antigas forças, invadiu o território enfraquecido e destruiu o seu algoz de forma implacável. Ele não apenas recuperou o seu trono, ele tomou o império inteiro. Percebe a diferença brutal entre esses dois caminhos? A pequena ilha escolheu o martírio. Teve uma morte honrada, mas rápida e inútil. O rei estrategista escolheu a falsa rendição. Ele engoliu o orgulho no presente para garantir a vitória absoluta no futuro. Como escreveu um célebre dramaturgo diante de um tribunal opressor: quando a onda é grande demais, o nadador inteligente mergulha por baixo dela. Quem tenta pará-la no peito é arremessado contra as pedras. Neste áudio, nós vamos desmudar a lei da rendição tática. Você vai aprender exatamente como aplicar esse princípio na sua vida moderna, sem precisar ser humilhado, mas usando a flexibilidade como a sua arma mais letal. Fique ligado, porque no próximo bloco nós vamos revelar os obstáculos
Erros fatais e as armadilhas mentais que fazem a maioria das pessoas perder o controle do ego e cair na armadilha do confronto direto. Bloco 2. Se ceder espaço de forma calculada e usar a rendição aparente é o caminho mais inteligente para sobreviver e virar o jogo contra quem é mais forte, porque quase todo mundo comete o erro de lutar até o fim. Porque temos essa necessidade quase visceral de responder a uma provocação, de entrar em cabo de guerra no trabalho ou de preferir a ruína financeira e emocional a ter que baixar a cabeça por um instante? A resposta está na armadilha do orgulho cego. Fomos educados culturalmente para associar a palavra rendição a vergonha, fraqueza e covardia. Essa trava mental nos faz agir com o fígado, e não com a cabeça. Quando o ego assume o controle da estratégia, a pessoa para de calcular o resultado de longo prazo e passa a buscar apenas a satisfação imediata de provar que não se curva diante de ninguém. Para evitar que a sua carreira ou a sua estabilidade sejam destruídas por um impulso de orgulho, vamos analisar as 4 maiores armadilhas que fazem as pessoas caírem diante de adversários mais fortes. Armadilha 1. A busca pela glória do martírio. Causa. A ilusão romântica de que cair lutando contra uma injustiça faz de você um herói moral. Consequência. Ao optar por ser um mártir, você é eliminado do jogo do poder. O mártir pode até inspirar simpatia nos outros, mas está morto ou fora da empresa. Ele perde a capacidade de usufruir de qualquer reviravolta futura porque simplesmente não sobrou para contar a história. Solução. Troque o martírio pela preservação. Lembre-se de que a história só é escrita por quem sobrevive. Ceder no presente garante que você continue em campo para desfrutar da vitória de amanhã. Armadilha 2. Cair na provocação do confronto direto. Causa. O oponente poderoso sabe que tem mais recursos e usa acusações, deboches ou pressões para fazer você perder a cabeça e reagir com agressividade. Consequência. Quando você reage com raiva e aceita o duelo direto, entrega ao seu agressor exatamente o pretexto que ele precisava para te esmagar publicamente, justificando o uso de toda a força dele contra você. Solução. Adote o desarme pela não resistência. Recuse o combate na arena do outro. Quando ele esperar o seu grito, entregue um sorriso calmo e concorde formalmente. Sem resistência, a força do golpe dele acerta o vazio, deixando-o desequilibrado e confuso. Armadilha 3. A ilusão da honra e dos princípios abstratos. Causa. Em momentos de crise extrema, apegar-se rigidamente a conceitos de honra, justiça ou orgulho pessoal diante de uma realidade desfavorável. Consequência. Como vimos na tragédia daquela pequena ilha na antiguidade, princípios abstratos não param exércitos nem impedem demissões. O excesso de rigidez faz com que a pessoa quebre sob pressão, exatamente como o carvalho rígido que enfrenta a tempestade no peito e termina com os galhos partidos e o tronco destruído. Solução. Seja como o carvalho que se flexiona ou como a figueira que entrega seus frutos sem armadura. Entenda que a flexibilidade é uma demonstração de força mental, não de covardia. Armadilha 4. Confundir simulação com derrota psicológica. Causa. Ao se curvar e obedecer a uma ordem abusiva ou a um superior tirano, a pessoa se deixa contaminar emocionalmente e passa realmente a se sentir inferior e humilhada. Consequência. Ela perde o autocontrole interior, aceita a derrota como um fato e transforma a tática de sobrevivência em uma escravidão real do seu espírito. Solução. Mantenha a separação sagrada entre a sua postura externa e a sua firmeza interior. O seu corpo se curva por estratégia, mas o seu espírito permanece calculando cada movimento do oponente. A rendição só tem valor de poder quando for uma simulação consciente de quem sabe exatamente o que está fazendo. Entenda isto com profundidade. O grande erro dos fracos não é ser fraco, é não saber a hora exata de ceder. Como bem resumiu uma grande autoridade eclesiástica do século XVII. Os fracos jamais cedem quando deveriam. Quando você domina o seu orgulho e recusa o papel de mártir, você desarma qualquer tirano e ganha o tempo necessário para virar a mesa. No próximo bloco, nós vamos detalhar o método prático e o passo a passo da rendição tática para você aplicar essa engenharia comportamental hoje mesmo. Bloco 3. Agora que desmascaramos as armadilhas do orgulho cego e do martírio inútil, chegamos ao momento mais importante de todo o nosso estudo. Seja muito bem-vindo ao coração do nosso áudio. Aqui você vai aprender a transformar a fraqueza aparente no seu maior trunfo estratégico através de um passo a passo prático e altamente aplicável. Para que você consiga usar a tática da rendição no seu trabalho, nas suas negociações ou em momentos de forte pressão, dividimos este método em 3 pilares fundamentais. Pilar 1.
O desarme pela não resistência. A tática da nuvem. O primeiro pilar ensina a anular a fúria e a agressividade do adversário sem gastar uma única gota de energia em confronto. Pense em um lutador que desfere um soco com toda a força do corpo esperando encontrar uma parede sólida. Se, em vez da parede, ele acerta o vazio de uma nuvem, ele perde o equilíbrio, gasta energia à toa e fica totalmente exposto. O que é? A recusa deliberada de reagir com agressividade ou defensiva quando você é atacado, pressionado ou provocado por uma figura de autoridade ou por um oponente mais forte. Por que funciona? Agressores e tiranos contam com a sua resistência. Eles precisam da sua reação violenta para justificar a destruição da sua posição. Quando você não oferece atrito, concorda formalmente e cede espaço, o agressor fica desarmado, perde o pretexto do ataque e relaxa a guarda imaginando que já alcançou o controle total. Como aplicar hoje? Diante de uma crítica dura, injusta ou de uma cobrança agressiva de um superior, não interrompa nem se justificativa desesperadamente. Respire fundo, faça uma pausa curta e responda com calma. Você está coberto de razão nesse ponto. Como podemos ajustar isso exatamente da forma que você deseja? Observe a raiva do outro se esvaziar no mesmo instante. Pilar 2. A proximidade como arma de sabotagem. A infiltração silenciosa. O segundo pilar aborda como utilizar o status de submetido para entrar no sistema do conquistador e estudar todas as suas vulnerabilidades por dentro. O que é? A decisão estratégica de integrar-se à estrutura do oponente, cumprindo ordens com eficiência e se aproximando do núcleo de decisão dele enquanto você mapeia seus pontos fracos. Por que funciona? Quem vence uma batalha costuma se acomodar no conforto da vitória e na ilusão de superioridade. O conquistador jamais suspeita daquele que se rendeu e agora o serve com prontidão. A proximidade permite que você aprenda as táticas do oponente, identifique onde o sistema dele é frágil e descubra exatamente qual é o calcanhar de Aquiles da operação. Como aplicar hoje? Se você foi obrigado a aceitar uma fusão, uma mudança de chefia ou a entrada de um concorrente dominante no seu mercado, não se isole. Aproxime-se. Coloque-se à disposição para ajudar na transição. Entenda a mentalidade da nova liderança e colete dados preciosos sobre os processos dela. Use esse período para aprender de graça com quem hoje está no topo. Pilar 3. A superobediência tática. Expor o absurdo pela regra. O terceiro pilar é uma das ferramentas mais geniais da diplomacia e da resistência silenciosa. Consiste em obedecer a ordens abusivas de forma tão literal e exagerada que o próprio sistema do opressor entra em colapso. Lembre-se da lição do célebre dramaturgo em um tribunal inquisitorial ou dos prisioneiros na colônia penal que aceitaram correr uma maratona contra os guardas. Ao simular um esforço grotesco e excessivo, eles transformaram a demonstração de força dos opressores em uma piada ridícula, sem dar qualquer pretexto para punição. O que é cumprir diretrizes, burocracias ou ordens absurdas ao pé da letra, sem desvios, até que a própria rigidez do comando mostre suas falhas e sua ineficiência para todos. Por que funciona? Ninguém pode punir alguém que está seguindo rigorosamente o regulamento. Quando você cumpre uma exigência esdrúxula com excesso de zelo, o custo e o ridículo daquela regra voltam-se contra quem a criou, forçando o próprio líder autoritário a recuar. Como aplicar hoje? Se um gestor impor um processo burocrático sufocante para tentar controlar a sua equipe, aplique a superobediência. Siga cada cláusula do manual sem pular nenhuma etapa. Documente cada solicitação e deixe que a própria lentidão gerada pela regra dele prove a inviabilidade da medida. Você estará protegido pela conformidade enquanto a ideia dele desmorona. Entenda o equilíbrio do método. Não resistência para desarmar a fúria inicial, infiltração próxima para mapear vulnerabilidades, e superobediência para expor os excessos do oponente sem gerar confronto direto. Ao dominar essas três ferramentas, você transforma sua fraqueza momentânea em uma paciência invencível. No próximo bloco, vamos desenhar o plano de ação e o cronograma de mudança, traçando passo a passo para você aplicar esses hábitos de autocontrole no seu dia a dia. Bloco 4. Entender a teoria da rendição tática é fascinante, mas a grande virada de chave acontece quando você transforma essa estratégia em comportamento diário. Não se engane. Baixar a guarda por fora enquanto se mantém firme por dentro exige um autocontrole tremendo. Se você tentar aplicar essa mudança de uma hora para outra de forma drástica, o seu ego vai reagir e tentar te sabotar. A maestria da flexibilidade não nasce do dia para a noite, mas sim de uma transição gradual e consciente. Para que essa mudança seja sustentável e você não desista diante dos primeiros testes,
traçamos um mapa mental dividido em 3 fases evolutivas. Fase 1. A dominação do impulso de reação. A primeira fase da sua jornada dura cerca de 2 semanas e vai exigir o máximo da sua disciplina emocional. O seu cérebro foi programado para responder ao atrito com mais atrito. Quando alguém levanta o tom de voz, faz uma cobrança injusta ou tenta se impor sobre você, a sua inclinação natural é erguer o escudo e atacar de volta. O seu objetivo nesta fase: treinar a pausa consciente antes de qualquer resposta. O exercício diário. Quando for provocado ou se ver diante de uma decisão imposta por alguém mais forte, não responda imediatamente. Respire por 3 segundos, segure a vontade de se defender e adote uma postura de escuta neutra. Deixe a raiva do outro atingir o ar. O resultado: você começará a sentir o prazer silencioso de não entregar a sua reação de bandeja para o seu oponente. O controle da situação volta para suas mãos. Fase 2. A prática da concordância estratégica. Vencido o impulso inicial de reagir, você entra na segunda fase da transição, onde começa a agir de forma ativa nos bastidores. Aqui, você passa a usar a concordância verbal não como sinal de submissão real, mas como uma ferramenta de desaceleração do conflito. O seu objetivo nesta fase: ceder no campo das palavras para preservar o seu espaço de manobra no campo dos fatos. O exercício diário. Diante de uma ordem inflexível ou de um superior difícil, responda com frases que acolhem a autoridade dele sem comprometer a sua integridade interior. Experimente formular respostas como: compreendo perfeitamente o seu ponto de vista e vou seguir por esse caminho. O resultado: a pessoa mais forte relaxa a pressão sobre você. A sensação de que ela venceu o debate faz com que ela reduza a fiscalização, abrindo brechas para você trabalhar com autonomia e sem holofotes. Fase 3. A maestria da paciência invencível. Na terceira fase, você atinge a maturidade total do método. A rendição tática deixa de parecer um sacrifício e se torna sua maior virtude estratégica. Você já não se abala com atritos banais, não perde tempo em guerras de vaidade e entende que o verdadeiro poder é aquele que aguarda friamente o momento certo para se consolidar. O seu objetivo nesta fase: usar o tempo ganho com a não resistência para fortalecer sua posição, acumular recursos e aguardar mudança no cenário. O exercício diário: mantenha os seus grandes planos em sigilo. Enquanto os impetuosos se desgastam em disputas públicas e sangram recursos, você continua colhendo dados, aprimorando suas habilidades e construindo alianças silenciosas. O resultado final: você se torna inabalável. Quem tenta te atacar tropeça no próprio excesso de força. Você navega por tempestades corporativas e crises pessoais, mantendo a sua estrutura intacta e pronto para assumir a liderança quando a poeira baixar. Entenda este cronograma como um treino de fortalecimento interior. Ceder temporariamente não é perder. É escolher exatamente onde e quando você vai empregar a sua energia para vencer. No próximo e último bloco, faremos a conclusão e o encerramento matador, trazendo a prova real desse método e a chamada definitiva para você transformar essa lição em prática. Você já ouviu a teoria, entendeu os princípios, compreendeu a mecânica do poder e visualizou como a estratégia muda o jogo. Mas, neste exato momento, talvez uma pergunta ainda paire na sua mente. Será que isso realmente funciona na prática do dia a dia? Deixe-me contar como essa transformação acontece na vida real. Pense no perfil de um jovem empresário que assumiu o comando de uma empresa familiar em crise. Nos primeiros meses, tomado pelo entusiasmo, ele tentou impor sua autoridade demonstrando força ostensiva, corrigindo diretores veteranos em público e buscando validação imediata. O resultado? Resistência velada, sabotagem silenciosa e isolamento. Ao aplicar a inteligência estratégica, recuando, ouvindo mais, ocultando suas reais intenções e deixando que os outros brilhassem nos momentos certos, o cenário mudou radicalmente. Em menos de 6 meses, ele consolidou sua liderança, não pela força bruta, mas pela maestria do posicionamento. Considere também o caso de uma líder de equipe em uma grande corporação. Ela trabalhava incansavelmente, entregando os melhores resultados, mas continuava sendo preterida em promoções cruciais. O erro não estava no desempenho, mas na visibilidade e na gestão da própria imagem. Quando aprendeu a controlar a percepção ao seu redor, a guardar trunfos estratégicos e a se tornar indispensável para a alta direção, a promoção veio de forma natural e inquestionável. E esses não são casos isolados. Seja um profissional da área técnica que dominou a arte da negociação silenciosa,
Seja um gestor que aprendeu a ler os movimentos do mercado antes de seus concorrentes, o padrão é sempre o mesmo. Quem domina os princípios da estratégia deixa de ser peça no tabuleiro para se tornar o jogador. Se pudéssemos resumir toda a essência do que vimos até aqui em uma única verdade fundamental, seria esta: o poder e o sucesso não pertencem aos mais fortes, nem aos mais reativos, mas àqueles que possuem o maior autocontrole e a melhor visão de longo prazo. Reagir por impulso é a fraqueza dos amadores. O verdadeiro estrategista calcula, observa, domina as próprias emoções e age com precisão cirúrgica no momento exato. Agora, a responsabilidade é inteiramente sua. O conhecimento isolado é apenas potencial adormecido. De nada adianta acumular conceitos, analisar teorias e compreender a psicologia do comportamento se você não aplicar esse aprendizado na sua realidade. O mundo não premia a intenção, o mundo premia a execução. A diferença entre quem alcança a excelência e quem permanece na mediocridade não é a sorte, é a atitude. A decisão de assumir o controle da sua trajetória precisa ser tomada hoje. O momento de agir, de ajustar sua postura, de dominar suas emoções e de executar suas metas não é amanhã, não é na próxima semana. O momento é agora. Se esta reflexão agregou valor à sua jornada e expandiu a sua visão estratégica, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Deixe sua curtida para fortalecer nossa comunidade e comente abaixo. Qual destes princípios você começará a aplicar hoje mesmo na sua vida? Sua reflexão pode ser o gatilho que faltava para a transformação de outro ouvinte. Mantenha o foco, domine a sua mente e execute o seu plano. Missão dada é missão cumprida.